Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, que oferece suporte jurídico e psicológico gratuito a mulheres vítimas de violência. Vamos falar também de economia solidária, uma forma autônoma de gerir os recursos humanos e naturais de maneira que as desigualdades sociais sejam reduzidas a médio e longo prazo. A economia solidária repensa a relação com o lucro, transformando todo o trabalho gerado em benefício para a sociedade. Seria essa uma forma de melhorar a distribuição de renda? É o que nós vamos saber com Ana Maria Milani, professora de Economia da UFAL. Professora, isso é uma realidade pontual de alguns centros urbanos ou o trabalho na zona rural? É pontual isso? Existe mesmo? Bom dia. Na verdade, nós temos que entender primeiro o que é economia solidária e como ela se apresenta ou como ela surge, né, em esse capitalismo, o qual ele é contraditório, e na verdade ele se apresenta como uma alternativa, né, para situações nas quais se produz uma exclusão do sistema de produção, né? Os trabalhadores veem nela, né, uma alternativa para gerar renda e trabalho para aqueles que estão fora do sistema de produção. Então, ela pode ser entendida como uma política pública, ela pode ser entendida como uma forma, né, que encontram as pessoas, né, de gerar renda em situações adversas. Então, ela tende a reduzir a pobreza, sim, ela tende a reduzir, por quê? Porque dessa forma se gera renda quando muitas vezes é impossível se inserir no mercado de trabalho e, fundamentalmente, ela aumenta quando se tem situações nas quais as desigualdades, a desigualdade aumenta, o desemprego aumenta, quando as pessoas buscam, né, em situações contraditórias e nesse capitalismo, alguma forma para gerar renda. A contabilidade em situações como essa de economia solidária fogem às regras naturais, por exemplo, salário mínimo não dá nem para a manutenção de uma pessoa, imagine de uma família. Uhum. Não? A renda mínima dentro da economia solidária daria esse suporte à família? E, na verdade, a economia solidária, né, ela tem outra visão do que é economia ou do que o senhor está aqui colocando, do que é uma contabilidade, né, entendida para uma empresa, para uma grande empresa ou para, né, digamos, outras situações nas quais estão mais inseridas no mercado. A economia solidária tem características nas quais, por exemplo, o que se produz se distribui de forma igualitária entre os cooperados, por exemplo. E outra das características que é fundamental é a autogestão. Significa o quê? As pessoas que trabalham lá não têm patrão, não há empregado e patrão, todos fazem parte de um processo. E isso é importantíssimo, no sentido que dá às pessoas um sentido de pertenência, de trabalho, de possibilidade de gerir sua própria renda. E isso afasta também a possibilidade de lucro, né? Que é a lógica do capitalismo. Exatamente. Mas também foge alguma coisa, por exemplo, como reserva para previdência, reserva para doença, reserva para aposentadoria. Não existe também, não é? Não existe. Existe. Na verdade, o que eles, ou seja, a economia solidária vai apresentar, não apresenta lucros, se chama de sobras, né? Sobras no sentido que, como produzimos todos juntos, bom, dessa produção a gente vendeu. O que sobrou, o que restou para dividir entre os sócios, né? Essa seria a ideia do que é a ideia de lucro, né? Não é o lucro da empresa, sim, mas sim se denomina de sobras. Por quê? Porque todos dividem de parte igual,
né? Há uma divisão igual dessas sobras para todo mundo. Não é como nas empresas nas quais você vai ter categorias de salário, salário como o senhor mencionou, salário mínimo, salário de gerente, salário... É outra forma. No entanto, né? E isso, por exemplo, nós apresentamos, se apresentam aqui na Alagoas, tem cooperativas nas quais elas evolucionaram tanto, né, avançaram, nas quais hoje poderíamos dizer que elas têm uma relação, né, nas quais elas apresentam pagamento de INSS, pagamento, ou seja, tem uma relação de trabalho que pensa também no futuro. Né? Essas pessoas em algum momento vão se aposentar, então como que fica essa situação? E eles pensam sim nessa situação. E todas elas têm essa mesma configuração? Não, todas elas não. Por quê? Porque nós trabalhamos muitas delas trabalham ainda no setor informal, né? Um setor informal que muitas vezes não consegue, né, realizar esse tipo de formalização, porque ainda eles estão em associações, em grupos, né, nas quais encontram na solidariedade, né, e nesta questão que se tem como característica uma forma de trabalho que ajuda a trabalhar conjuntamente. Os empresários reclamam muito do peso do imposto, né? Que um salário de trabalhador representa para ele mais de 2 diante das regras do trabalho, como Fundo de Garantia, INSS. Se não é a lógica da economia solidária, né, e nem todos praticam, eles veem que existe essa possibilidade também da pressão do imposto sobre a economia solidária. Acho que não, assim, né? A lógica da economia solidária, né, é outra, no sentido de que nós não temos empresários, primeiro e principal, certo? O trabalho é aquele trabalhador que ficou à margem do sistema produtivo em geral, né? Então, ele procura formas alternativas de subsistência, né? Então, dificilmente encontra essas características, né, de empresa, e ela não é comparável com uma empresa. Né? Mas também não pode se garantir, por exemplo, a presença de uma bonificação ou um pagamento de aposentadoria. Exatamente. Eu não sei. Eu não sei, né? Atualmente, o que eu tenho pesquisado e o que eu tenho estudado em diferentes grupos aqui no estado de Alagoas, nos quais eu estou com uma pesquisa, realizando um trabalho sobre artesanato, em geral, né, há um custo de formalização da cooperativa, né? Quando eles entram com a formalização do que é uma cooperativa e eles escolhem, né? Mas muitos deles ainda trabalham de maneira informal, certo? E então acho que a comparação, né, tem que ser com ressalvas. Porque eu fico preocupado, é uma forma bastante solidária, né, esse tipo de atividade, mas ela não oferece garantias para o trabalhador, por exemplo, no adoecimento, quando ele chega... Não, isso sim, mas isso não tem, por exemplo, as mesmas regras que, por exemplo, nas empresas. As cooperativas, ao trabalhar de forma solidária e consciente, elas têm percebido o que é, né, ser solidário em uma sociedade como a que a gente está vivendo hoje, na qual, por exemplo, se um trabalhador adoece, eles mesmos vão decidir, por exemplo, se vão pagar o salário ou não desse trabalhador, ou se ele vai ser contemplado nas obras. Isso é discutido de forma democrática. E, em geral, o que eu tenho observado em diferentes grupos é que a solidariedade prevalece. No sentido de que, por exemplo, teve, por exemplo, cooperadas nas quais passaram situações de doença ou tiveram um acidente, né? Se cortaram, não, e que impede ela continuar
colaborando e trabalhando. E no final do mês, recebe salário, recebe as sobras ou não recebe? Recebe. Muitas vezes decidiram, e em geral é uma questão que é implícita. Se eu estou defendendo valores de solidariedade, né, é diferente da lógica do capitalismo. Então, acho que os experimentos reais nos apresentam essa sabedoria e essa experiência, né, com relação ao que esse trabalhador vai receber no final. Quantos polos existem aqui em Alagoas de desenvolvimento de economia solidária? Através de cooperativa, ou seja, de união de pessoas? Exatamente. Olha, eu neste momento, e na verdade nós encontramos isso em todo o estado em geral. Nosso estado, dadas suas características, com seus indicadores sociais, né, muitos decidem se agrupar, né, de forma solidária para trabalhar e encontram na solidariedade, digamos, uma forma muito melhor do que trabalhar sozinhos, por exemplo. E isso vai encontrar, por exemplo, na agricultura familiar, no artesanato, né? Em os catadores de materiais recicláveis, por exemplo, né? Aonde eles têm vindo se organizando em cooperativas, né? Especificamente os municípios que eu estou trabalhando, grande parte das cooperativas se encontram aqui em Maceió, né? E uma das características é que estão formadas por mulheres, né? Muitas chefas de famílias desempregadas que encontram uma forma de trabalho, né? A partir desse trabalho, que muitas vezes é artesanal, né? O artesanato se encontra muito aqui na micro-região de Maceió, né? Maceió, Rio Largo, né? Todos estes municípios onde existe essa possibilidade. Tem outro município também no Sertão, né? No Sertão faz um artesanato muito bonito. Delmiro Gouveia, Água Branca, Piranhas, né? Onde você tem experiências de economia solidária com grupos e cooperativas já estruturados, formados e nos quais encontram um trabalho bem interessante. Essas pessoas encontram outra forma, né, de gerar renda. Significa que ainda existem alternativas, né, e possibilidades. Com certeza. Vamos agradecer a professora Ana Maria Milani, professora de Economia da UFAL, argentina, está há 10 anos aqui em Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigado. Obrigada a todos. Bom dia. No próximo bloco a gente fala sobre o apoio às mulheres vítimas de violência. Não saia daí, é depois do intervalo.